Água, vento, raios. Muita gente acordou mais cedo nessa terça-feira com o barulho da tempestade e de pedras batendo na janela. A chuva veio na madrugada e parou por volta das 6 horas da manhã. Foi aí que começaram os registros de uma paisagem diferente. As ruas estavam branquinhas, cobertas por gelo. Agora são 6 horas da manhã e depois de uma forte tempestade aqui em Andradas, uma camada de gelo se formou nas ruas. Aqui, por exemplo, é no Jardim Ipê. Em alguns pontos, as camadas ficaram bem altas. O morador do Jardim Mantiqueira mediu com uma régua a altura do gelo. Andradas, Minas Gerais, 18 de agosto de 2020, meia hora após a chuva de granizo. Por toda a cidade foi possível registrar pelo menos uma imagem deste fenômeno. Alguns imóveis foram invadidos pela água e os proprietários vão ter que arcar com os danos materiais. Nesse posto de gasolina se formou uma grande enxurrada. Neste outro estabelecimento, a água transborda entre as mesas. Felizmente, não houve registro de vítimas, por consequência da chuva. Então, a chuva durou apenas 15 minutos hoje, começou por volta de 15 para 6, às 6 horas da manhã. Teve alguns estragos relacionados ao granizo, também conhecido como saraivada. Ele destruiu bastante propriedade rural, principalmente a agricultura de café, né, que a gente está no auge agora. E quanto à casa, entrou bastante água em casas, devido às casas rurais, a maioria não ter laje, né, para segurar aí o vento forte que aconteceu junto com a chuva de granizo. A chuva também atingiu as cidades da região. Em Bitinho de Minas, a paisagem mudou completamente. A cidade amanheceu com as ruas branquinhas. Nessas imagens, conseguimos ver que o gelo também se acumulou e formou uma camada alta pelas vias. Na zona rural, os estragos ainda estão sendo levantados, mas muitos produtores rurais sofreram perdas com esse temporal. Neste vídeo, o proprietário lamenta a situação da plantação de bananas, que fica localizada no bairro dos Lobos, zona rural de Andradas. Quebrou aqui, a chuva foi tão feia, quebrou os microaspersora. Aqui. Certo ali, ele tem a ponta ali, né? Os produtores de uva também postaram nas redes sociais as parreiras danificadas, situação que pode comprometer a safra de verão. E os cafezais que estavam rendendo bons frutos nesse período de colheita também sentindo os efeitos da natureza. Os prejuízos vão ser grandes após essa situação. Uma chuva bastante intensa, está sendo mensurado ainda no dia de hoje, né, para saber quantos números de produtores ela atingiu, quais as culturas, quais bairros, para a gente dimensionar ainda qual que foi o prejuízo. Mas pelas fotos e pelas diligências que nós fizemos hoje pela manhã, dá para ver que foi muito forte e o impacto é danoso, tanto para café, quanto para banana, quanto para hortaliça, qualquer planta que esteja sujeita aí ao impacto dessa chuva de pedra, ela vai ter problema. No caso, se essas lavouras foram financiadas e estão asseguradas, primeiro é ver se ele está dentro do plano safra de cobertura, porque muitas lavouras, principalmente no caso do café, o seguro ele cobre a safra pendente. Muitas lavouras já foram colhidas, mas de toda forma, a comunicação para o agente financeiro é sempre importante e sempre a gente recomenda aí o mais rápido possível, no máximo 72 horas, para que assim avalie qual o tamanho da perda. Mas mesmo que se não tiver uma cobertura, às vezes ajuda a justificar se no futuro precisar de alguma necessidade de alguma prorrogação, algum parcelamento. Então, se essa lavoura for financiada ou se tiver seguro, o importante é fazer a comunicação para o agente financeiro. O mais rápido possível, isso é o importante. Para quem luta no dia a dia para tirar sua renda da terra, a chuva de granizo vai gerar muita dor de cabeça nos próximos dias. O caminho agora é cuidar do que sobrou, evitar que doenças afetem as lavouras. Para hortaliça, você pegar alface, pegar aí algumas
hortaliças que você vende a folha e é 100% de estrago e não tem o que fazer. As folhas treliçadas do café, onde elas rasgaram, ela serve como porta de entrada para doenças severas. Entre elas a mancha areolada, que é uma bactéria, e a foma e cercóspora, que são 2 fungos. Então, se for só a folha, o produtor ele tem que entrar com uma solução, que é tanto bactericida quanto fungicida, monitoramento quinzenal, para saber se ele vai repetir ou não e se ele está tendo sucesso ou não com essa aplicação aqui para mitigar os riscos, né? A Defesa Civil orienta que aquelas pessoas que tiveram problemas com as fortes chuvas, como destelhamento de casas ou inundações, podem acionar o setor e outros órgãos de segurança. A orientação é sempre essa: ligar no Corpo de Bombeiro, no número 193, ou para a Guarda Municipal, 153, ou também para a Polícia Militar. A gente pede também para não se esconder em lugares com risco de queda, ou seja, um outdoor ou embaixo de árvores que pode acontecer queda devido aos fortes ventos aí. Procurar sempre um lugar seguro. Procurar não fazer congestionamentos em avenidas e rodovias devido já à quantidade de gelo ou deslizamento, e não ficar sobre torres elétricas. Também pode ter queda devido ao forte ventos, né?